Olá pessoal, tudo bom? Sejam então bem-vindos, né? Alguns gostam de falar assim, a mais uma aula do nosso processamento de imagem do curso Superior de Tecnologia em Radiologia aqui do IFES. Hoje, depois de a gente falar bastante sobre radiologia sem filme, né? DRCR, nós vamos falar um pouquinho sobre PACS e DICOM, que é algo que também nos faz muitas vezes pensar sobre o que é essas siglas, por que quando a gente fala em CR-BR, também tem que falar em PACS e DAI. O que significam essas siglas, o que é importante conhecer isso para entender a radiologia digital, a radiologia sem filme, o CR-BR. Muito bem, então lembrando que a grande vantagem de você trocar o filme radiográfico pela imagem digital é principalmente o armazenamento, né? A visualização no monitor, você guardar isso, memorizar isso, você transportar isso, por exemplo, hoje num pendrive, ou nem precisar transportar, deixar na internet, né? E aí você deixa acessível a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer lugar, entre aspas, a gente já vai ver para qualquer pessoa essas imagens, por exemplo, depois até uma questão de os laudos, enfim. Então, a imagem digital na área da radiologia trouxe também a necessidade de você ter protocolos e regras. Então, ali eu já falei, porque qualquer pessoa pode acessar? Claro, pode acessar no sentido que se eu estou com meu celular e acesso a internet, acesso essa imagem. Mas é claro que não é qualquer pessoa que pode acessar. Essa imagem não é uma imagem pública que qualquer um pode ver. Muito pelo contrário. Ela, segundo todas as regras de ética, de bioética, de sigilo da informação, de respeito à privacidade das pessoas, elas não podem ser distribuídas, visualizadas, mesmo dentro do hospital, não é qualquer pessoa que pode ver. Não é qualquer enfermeiro, qualquer médico vai lá e pega o seu CPF, o seu nome e vê todos os exames que você fez, imagens, etc. Então, existem protocolos e regras que foram necessárias serem desenvolvidas e definidas devido justamente a você trabalhar com imagem digital. Então, na área hospitalar e na área da radiologia, surgiram então essas siglas chamadas PACS e DICOM, que tem a ver justamente com isso, com transmissão da informação, com protocolos e regras, tá? Tudo isso foi criado a partir da definição, por exemplo, do que é PAX, do que é DAICO. E a partir de que vocês começam a trabalhar com isso na imagem digital do CR/DR, isso vai ser linguagem comum. Então vamos começar pelo PAX. O que é PAX? PAX é uma sigla. O P vem de picture, que em inglês é imagem. Então, são as imagens médicas de todas as modalidades. Embora o PAX vocês vão usar muito na radiologia, porque é o setor de vocês, o PAX vale para qualquer imagem médica. Então, picture, qualquer imagem médica. No geral, as imagens médicas são radiológicas, digamos assim, né? A tomografia, a ressonância, ultrassom, densitometria óssea, etc. Mas, por exemplo, se você tiver uma imagem dermatológica, que hoje em dia é comum se usar, você bater foto pela disponibilidade, né, das câmeras digitais, do celular, etc. Então, você pode bater uma foto dermatológica e mandar para análise de um outro colega, alguma coisa, passar por um software para tentar medir ou o tom de pele, ou aquela mancha, formato, enfim. Então, isso é uma imagem que também está dentro de um protocolo, dentro das regras do PACS, tá? Outra coisa também, você pode ter fotos, por exemplo, quem já fez algum tratamento dentário com um aparelho ortodôntico, coisa comum, o médico, às vezes, o dentista, né? Fazer uma fotografia, pedir para fazer uma fotografia comum de você, de perfil, de frente, etc., justamente para ver as linhas do seu rosto. É uma imagem comum, digamos assim, né? Imagem que a gente bate com o celular, mas que também é uma imagem, portanto, estaria dentro de um protocolo, né? De um prontuário de um paciente, por exemplo, uma cirurgia plástica, por exemplo, que você batesse as fotos antes e depois do tratamento, durante o
tratamento de um queimado. Então, todas essas fotos aí que tem a ver com o paciente são imagens que estariam dentro desse protocolo. O A vem de arquivo, arquivamento. Então, o PACS, a gente já vai ver, tem a ver tudo que for com a questão de armazenar, de memorizar. É o pendrive, é o CD, o antigo CD, né, que nem se fala mais, né, no disco compacto. É o computador, é nas nuvens. Como é que eu faço o resgate, que a gente chama, como é que eu baixo das nuvens, como é que eu mando para as nuvens, quem que acessa, a questão da segurança, né, que eu falei. O C de comunicação, communications, tá? Então, toda essa habilidade, as regras para enviar, para comunicar, para dar o ok, quem pode acessar, né? Tudo isso com a segurança, etc. E o S de sistema. Então, se a gente fizesse a tradução, seria um sistema de arquivo ou de arquivamento e de comunicação de imagens, certo? Então, isso é o PACS. Sistema para comunicação, para arquivamento das imagens. No caso, quando você falar em PACS, quais imagens, tá? Tá subtendidas aqui imagens médicas, tá? Então, o médica está aqui entre parênteses, então imagens médicas, ok? Nada impede, como eu disse, de eventualmente até esse sistema ser usado para outros tipos de imagens dentro do hospital, que, enfim, seja necessário. Mas, basicamente, quando a gente fala é imagem médica, e no nosso caso, imagem radiográfica, tomográfica, enfim, né? Outra coisa também que a gente vai ver muito é a palavra modalidade, tá? Já vai comentar outras situações, vai aparecer, eu vou então explicar melhor. Então, quais são os componentes do sistema? Inclusive, PAX já tem a palavra sistema junto, mas muitas vezes vão dizer assim, eu quero um sistema PAX. Não, você quer um sistema de comunicação, quer dizer, o próprio S já é sistema, a gente acaba, às vezes, repetindo, né? Sistema PAX, porque sistema é um conjunto de coisas. Então, quais são os componentes? Então, desde os dispositivos de aquisição, ou seja, o equipamento mesmo que vai adquirir, a tomografia TC, a ressonância magnética, a radiologia computadorizada, podia ser DR, né? A medicina nuclear, o ultrassom e assim por diante. A rede de dado lógica, o cabeamento, né? Hoje em dia, com internet, com acesso sem fio em casa, por exemplo, a gente fala muito, o Wi-Fi deu problema, o meu cabeamento, a minha placa de rede, eu estou sem conexão, então toda essa parte aí de transmissão dado, parte lógica, a física mesmo, né? Os equipamentos de roteamento, Wi-Fi, parte de hardware mesmo, isso tudo faz parte do PACS, do meu sistema que vai garantir a comunicação e o arquivamento das imagens. Os dispositivos de visualização, seja o computador ou monitor onde eu vou ver as imagens, certo? Também tem que estar interligado com a rede lógica, tem que conseguir entender aquela imagem de tomografia ou de ressonância. Os chamados servidores de imagem, os arquivos, o arquivamento de imagem. Então, o computador físico, né, a parte física que vai guardar essa imagem, mesmo ela estando nas nuvens, a gente sempre fala muito nas nuvens, né? Na verdade, as nuvens é um conceito, né? Não existe as nuvens. O que existem são computadores em algum lugar, muitas vezes, inclusive, espalhados, certo? Então, os seus arquivos de mensagens, os seus e-mails, por exemplo, suas fotos do Facebook, do Instagram, eles estão em algum computador, mas não necessariamente todas as fotos estão no mesmo computador, tá? Então você tem a sua conta, mas você tem metade das suas fotos nos Estados Unidos, um terço das fotos na Europa, tá? Mais lá 10% na Ásia, mais 5% no Brasil, quer dizer, as próprias fotos, os arquivos, as informações estão espalhadas, por isso que é dito nas nuvens, né? Porque você não sabe exatamente onde elas estão, mas obviamente elas estão num lugar físico, né? Então tudo isso também faz parte do sistema. Então, os que a gente chama de servidores, que controla os arquivos, os próprios dispositivos, como eu falei, não só o servidor, que é um computador, mas o dispositivo, como eu disse, um CD, eu posso guardar no CD, eu posso guardar no pendrive, posso eventualmente imprimir, então se eu tiver impressoras para imprimir as imagens também, isso tudo faz parte do PACS. Explicando um pouquinho mais aprofundado o que seriam os dispositivos de aquisição, né? Então, como eu disse, desde a ressonância, o CR, o DR, medicina nuclear, ultrassom,
Uma endoscopia que eu fizer e filmar a endoscopia, então isso aqui é um vídeo. Então a imagem aqui, nessa imagem é estática, né, nessa fotografia, mas um vídeo de endoscopia, um vídeo da hemodinâmica. Se eu pegar filmes convencionais, filmes, digamos, analógicos, né, e passar eles por scanner digitais, então o scanner é um sistema de aquisição dessa imagem digital, vai transformar a imagem analógica, a imagem que é luz que passa por um filme, vai transformar em sinal digital e vai ser armazenado. Então, o scanner é um método de entrada dessa informação, dessa imagem. Uma própria máquina fotográfica, como eu falei, também pode ser um método, uma forma de entrar. Então, um dispositivo de aquisição. Bom, aí depois, como dispositivo de aquisição, a gente vai ter, que eu vou discutir depois com calma, o DICOM, que é uma parte também que faz parte da aquisição, que garante que esses sistemas aqui, esses dispositivos de aquisição consigam conversar com o sistema, ou seja, façam parte desse sistema maior de armazenamento, de visualização, de segurança, etc. Então chama-se DICOM essa parte, que é mais software. Ele tem que estar integrado também esses dispositivos, a gente vai explicar por quê, ao que hoje é um padrão, então veja outra sigla, essa não é muito mais usada, mais o pessoal de TI, que é a International Healthcare Enterprise, uma, digamos assim, uma instituição que organiza como que funciona a questão da saúde, né? O healthcare, o cuidado da saúde. Então, como é que você manipula essas informações para que todos os sistemas tenham a mesma linguagem, uma informação na Europa pode ser transferida e utilizada nos Estados Unidos, etc, etc. Então, tudo isso tem tipo uma organização maior que controla isso. Você tem então ter a rede de dados para garantir que a conexão desses equipamentos chegue até o dispositivo, por exemplo, de armazenamento. Então, tudo isso faz parte da aquisição, partes da aquisição. Já na rede de dados, então, se falava na época aí do surgimento que 100 megabits era o mínimo, né? O que mais ou menos a gente briga hoje para ter em casa, né? Quando vê as propagandas aí das empresas que fornecem internet a cabo, por exemplo, ou via celular. Para a gente, então, briga na faixa de 30 mega por segundo, né? O S de segundo. 100 mega, alguns 100, já estão falando em 200, 250 e tal, né? Pagando mais, você tem mais. E hoje em dia já se fala muito no gigabit, ou seja, 1000 mega. Em alguns casos de empresas grandes já é possível, né, ter essa rede gigabit com a internet 5G do celular, da nova frequência, nova modalidade de transmissão do celular. Também você vai atingir essa marca de gigabit, ou seja, vai ser mais rápido transmitir as imagens. Algumas questões de segurança, essas redes têm que ser de preferência isoladas, ou seja, dentro do hospital, da clínica. De preferência, ela não está ligada diretamente na internet, ou seja, na página, propaganda ali de visualização no Facebook, aquela coisa toda, lá no computador que gerencia a internet para, digamos assim, uma parte do sistema da clínica, do hospital, em relação à parte de PACS, ou seja, em relação à segurança das imagens da informação do cliente. Então, é sugerido que seja isolado, seja uma rede à parte. Dedicada, da mesma maneira, ela é isolada e dedicada, ou seja, eu talvez não precise 100 megabits para circular a informação do financeiro, do recursos humanos, a página que o cliente visualiza lá com as fotos, o endereço da clínica, etc. Então, eu posso fazer uma segunda rede, às vezes com cabeamento diferenciado, daí sim de 1 gigabit e tal, para só transitar a imagem. Então, em grandes hospitais, em grandes locais que você tem um fluxo muito grande de imagem, que é muito pesada, digamos assim, né? Muitos megabytes de informação. Então, você dedicar isso, o roteador, enfim, como se você tivesse. É como se tivesse duas estradas, né? Você tem uma estrada, uma rua, um caminho onde você anda com carros, e você tem uma outra estrada onde só anda caminhões, por exemplo. Então você. Ah, mas não dá para usar a mesma estrada? Dá, mas só se o caminhão andar na estrada dos carros, ele vai atrasar os carros, e os carros vão atrasar o caminhão, enfim, você vai ter problema. Então, monitoradas, ou seja, você ter controle de segurança, você vê se ela está sempre funcionando, está tudo direitinho, com segurança, funcionamento, se não tem buraco na estrada, se não tem caminhão
atravessado lá que está dando engarrafamento, enfim. E dentro de alguma maneira, redundância. Redundância, por exemplo, nos servidores. Então, toda a informação que tiver no computador está num segundo computador. Mesmo nas nuvens, tá? No caso das nuvens, quando você contrata o serviço das nuvens, quem te vende, geralmente já te garante, eu te garanto que o teu sistema está funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ou seja, qualquer instante, qualquer segundo que você quiser ver essa imagem, você vai ter acesso. Mesmo que falte luz, porque se faltar luz num computador, eu tenho um segundo de backup que vai estar funcionando. Eu tenho um gerador de energia elétrica, eu tenho, então, pegar fogo no computador, você não vai perder as imagens, porque eu tenho uma redundância. Se você tem um computador só na sua clínica e der algum problema nesse computador que estragar, tá tudo lá só naquele local, né? Então, a importância da redundância por segurança. No dispositivo de visualização, a gente até já viu, então pode ser desde os antigos raios catódicos, né, os tubos, as telas de raios catódicos, até as novas aí, LCD, LED, aí você tem outras OLED, AMOLED, QLED, plasma, enfim, né? Então, dispositivos normais. Normalmente que é exigido por norma para visualização inicial 2 megapixels, para você ter qualidade para ver e dar alguns tipos de laudo. Já na mamografia, o mínimo é 5 megapixels, ou seja, você tem mais resolução na imagem, então também tem regras de como tem que ser esses monitores. Você pode usar impressora, ainda é muito usada impressora para dar para o cliente, né? O cliente sair da clínica com um papelzinho na mão lá para ver o exame. Pode ser preto e branco, a imagem ou os níveis de cinza, né, o natural que o médico já está acostumado com desde os filmes analógicos, ou pode ser impressões coloridas também, né? No caso, por exemplo, medicina nuclear, densitometria óssea, sai colorida a imagem. Então, tem várias formas. Etapas do processo. Então, você tem capturar essa imagem pelos dispositivos lá que a gente falou. Um armazenamento inicial. Então, isso é importante, né? São terminologias que se usam. O short time. Então, tinha uma época, no início, por exemplo, da tomografia, da ressonância, que os computadores, eles não tinham muita capacidade de memória. Tá? Era caro, certo? Então, você falava assim, em megabytes. Você ter um computador que tivesse um HD, um disco de 1 giga, 2 gigas, assim, era ter uma Ferrari dentro de casa, assim. Era algo carésimo, ninguém tinha, etc, etc. Então, o que acontece? Você tinha 2 gigas de memória, você cabia lá 50 exames de tomografia, por exemplo, só para ter uma ideia. Então, às vezes você fazia ali um mês de exames, às vezes menos, 3 semanas de exame, o seu disco de armazenamento lá, sua capacidade de armazenamento do computador já tinha ido para o espaço. Já. Você era obrigado que, em alguns casos, até deletar exames de pacientes. Aí o que você tinha que ter, então? Um armazenamento de longo prazo. Então você deixava ali, acessava, o médico dava o laudo e depois, eventualmente não, depois em alguma época ou do dia ou da semana, ou eventualmente do mês, você tinha que jogar isso para um armazenamento de longo tempo. Então tudo isso tem que ser pensado. Então, feito o controle de qualidade, à medida que você já visualiza a sua imagem aqui no short time, né? Ou seja, quando você executa o exame, você já vê ele e já faz o controle de qualidade. Você, hoje em dia, automaticamente, né? Mas antigamente você tinha que executar a parte que eles chamam de storage, né? Quer dizer, o armazenamento dessa informação para que ela fique perene, ou seja, que ela fique para lá gravada para sempre, etc, etc, já que o teu equipamento principal, digamos, o teu equipamento de aquisição, ele não teria capacidade de armazenar. Depois, aí ou no short time, né? Às vezes o próprio médico antigamente ele ia no equipamento, isso também era muito comum, as primeiras tomografias e ressonâncias, o médico sentava no computador, no monitor do próprio equipamento, ou seja, era num horário em que não tinha exame, porque você só tinha um computador, um monitor para o tecnólogo executar o exame e para o médico dar o laudo, né? Então era uma briga. Quando um trabalhava, o outro não podia trabalhar. Aí hoje em dia não, hoje em dia você tem um computador
na mesa lá do médico, ou numa sala de laudo, né? Comum em alguns lugares, você tem uma sala específica com 3, 4, 5 computadores, monitores, onde 4, 5 médicos podem trabalhar ao mesmo tempo. Então lá você vai visualizar e vai dar o laudo e eventualmente dar o pós-processamento, quer dizer, manipular aquela imagem caso haja alguma necessidade ali, alguma perda de qualidade que você queira recuperar. E em alguns casos, né, como eu disse, tem a questão aí de locais de armazenamento, de segurança, etc. Você pode ter o que chamam de large term, ou armazenamento de longo termo, né, de longo tempo, que seria o armazenamento definitivo. Poderia ser a própria impressão, né? Quem já andou mexendo aí nas gavetas da mamãe ou da vovó, nos armários, lá não encontrou às vezes uns exames radiográficos perdidos lá, né? Em filme convencional, que tem 10, 20, 30, sei lá, às vezes 40 anos, e estão em boa qualidade, enfim, você pode acessar e ver, etc. Então, são armazenamentos que a gente pode dizer praticamente definitivo, né? Um filme radiográfico pode durar 50 anos, se bem guardado, até mais, né? Porque o plástico não estraga e a gelatina ali, a emulsão também, se não tiver problema de umidade, de calor excessivo para derreter, também vai se armazenar. Você pode pensar também em CD. Teve uma época que você não imprimia por causa do custo, da quantidade de você teria que fazer muitos filmes até para carregar, seria um pouco pesado, você teria que fazer 10, 20, 30 lâminas, né? 30 películas impressas, pesada para ver, e já era digital, porque vinha do uma toma da ressonância, então você gravava um CD, um disco compacto em que você então levava para o seu médico e o médico abria no computador, né? Tempo que os computadores tinham leitores de CD, né? Porque hoje nem se vende mais leitor de CD. Então ele via lá e com o software ele podia acessar as imagens. Então isso poderia ser considerado também, porque o CD teoricamente não estraga, né? Tem uma vida quase de séculos. Então seria também uma forma de ter uma memória definitiva. Assim como hoje no armazenamento em nuvem, também como isso é replicado 2 ou 3 vezes, né, pela própria nuvem, né, pode ser considerado definitivo, porque se um computador estraga, tem o outro com backup, se o outro estraga, tem o terceiro, e assim que os 2 outros voltarem a funcionar, são copiados novamente, de volta, ou seja, então é praticamente definitivo nesse sentido. E por fim, a distribuição, ou seja, o acesso, quem pode acessar, quem pode ler, como é que, né? Distribuição nesse sentido de se eu vou ver isso numa clínica, se eu vou ver no próprio hospital, no setor de emergência, no setor de UTI, se eu quiser acessar essa imagem. Alguns desenhos de topologia, então você tem a parte de aquisição, então você tem lá a tomografia, né, o CT, aí você tem um cabo, um fio, pode ser Wi-Fi, né, mas tem uma interligação com um servidor, que a gente chama de servidor DICOM. Esse servidor, ele controla todo o funcionamento, então, recebida essa informação, essa imagem, o nome do paciente, etc., o número do prontuário dele, joga para o armazenamento definitivo. Ele pode, então, imprimir, ele pode imprimir tanto o filme como imprimir o laudo. Aqui é um gravador de CD. Tá? Então, existiam essas máquinas nas clínicas que elas gravavam o CD sem interferência humana, né? Você mandava os arquivos e tal, e o Daico, mais essa impressora, gravadora aqui, ela fazia a gravação do CD tudo de forma automática, depois alguém lá da administração, enfim, o funcionário só pegava, botava no envelope, alguma coisa com uma etiqueta, o nome do paciente. E aí você tem a visualização e o pós-processamento da imagem ou do exame, né, uma tomografia feita em corte, você transforma numa imagem tridimensional, ou ao contrário, você pega uma imagem tridimensional e recorta ela em fatias, assim por diante. Isso aqui é algumas coisas mínimas que você tem. Essa parte da documentação basicamente acabou, né? É digital, você acessa no celular, então dificilmente se imprime um CD, ou grava um CD, se imprime um filme. Ainda tem alguma coisa, né? Mas diminuiu bastante. Se for agora sim uma topologia mais completa, como eu disse, pode ter isso aqui, algumas clínicas ainda tem, mas depois você tem, então, o que a gente chama de integração com o sistema, mais siglas, né? RIS e RIS, e também com a questão da web. E aí é que a gente coloca que você tem que ter segurança para fazer essa transmissão aqui, essa integração, redes dedicadas, isoladas, monitoradas, etc., para evitar qualquer
problema aí de hackeamento, enfim, perda ou divulgação de informação privada, né, particular das pessoas, dos pacientes. Aproveitando aqui, o que que é a teleradiologia, né, ou a telemedicina? A teleradiologia está muito comum hoje, tá, no mundo inteiro. Então, você faz o exame num local, pode ser uma clínica pequena, uma cidadezinha pequenininha do interior, você tem um mínimo aqui de servidor DICOM, enfim, de armazenamento, etc, etc. Depois joga na internet e isso vai para um centro de análise, um centro de laudo. Então dizem, né? Dizem não, que é verdade, mas o pessoal comenta. Então, assim, metade dos exames dos Estados Unidos são laudados, né, por médicos que estão na Índia, por exemplo, que a mão de obra é mais barata, os indianos falam muito bem inglês, né? Então, para fazer os laudos, etc, etc. E tá tudo na nuvem, tudo na internet. Então, você não precisa ter um médico, digamos, americano nos Estados Unidos, etc., dando laudo. Você joga tudo isso para a internet, você tem um centro de laudo. No Brasil já é oferecido também centros de laudos. Não sei se todos ali por São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem. Então, você pode ter uma clínica, você só executa o exame, digamos assim, um tecnólogo executa o exame e esse exame vai direto para a central de laudos que vai fazer o laudo, claro, tudo pago, etc, etc, né? Vai ser feito o laudo e depois é devolvido para a clínica com a senha, com tudo, para tanto o médico solicitante como o paciente podem acessar. Tá? Então, isso é a teleradiologia dentro da telemedicina, ou seja, medicina feita à distância, ou não que a radiologia é feita à distância, mas o laudo, né, é feito à distância. Isso já está implementado, por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem há muito tempo a telemedicina e a teleradiologia já, no mínimo, em uns 10 anos, 15 anos, dentro do serviço público. Não é todo o serviço público que está dentro da telemedicina, o serviço público estadual, mas tem vários hospitais públicos e tal, hospital universitário até quem gerencia isso, e a gente tem acesso a esses exames, né, via a internet. Então, o que que acontece? Então, o que que é o PACS? O PAC é um sistema. Então, como eu falei, é um conjunto de insumos, de equipamentos, de lógica, de regras que vai, de novo, integrar todas as modalidades. Vai ter uma imagem de modalidade, eu vou explicar o que que é modalidade. Então, a gente precisa de padrões para que haja essa comunicação entre diferentes modalidades. Então, tem que falar a mesma linguagem. Daí, o que que é essa mesma linguagem? Mais algumas siglas aqui que vocês vão ouvir falar. Embora não vão trabalhar muito, mas vão sempre trabalhar com Pax e Daikon, sempre discutir Pax e Daikon com os colegas, vai ser linguagem do dia a dia, mas eventualmente vocês vão ouvir falar no HL7, no Daikon, que eu já vou falar, e em outros sistemas. HL7 e Daikon são uma espécie de linguagem, eu vou explicar. E outro sistema de interligação, outro sistema, porque o S é de sistema. RIS e RIS. Assim mesmo, RIS e RIS. Até em inglês eles têm dificuldade em diferenciar um do outro, tá? Mas a gente já vou explicar qual é a diferença do H e do R. Então são palavras aqui, siglas, que quem for um pouquinho mais adiante, se aprofundar dentro de um sistema de gerenciamento da informação, né, ou de TI, como a gente chama de tecnologia da informação dentro de um hospital, principalmente um hospital maior, ou de médio ou grande porte, vai ter que conviver, às vezes, conversar com o pessoal da TI, pessoal da informática, lá, algumas siglas desse tipo. Então, vamos começar aqui com o sistema RIS, com H. H vem de hospital. Um H é hospital. Ou uma grande empresa que tem muitos setores distintos. Então, o RIS ele é o maior de todos, digamos assim. Information, informação. Então, todos os dados que um hospital tem que trabalhar. Daí vocês podem pensar, poxa, tem texto, tem gráficos, né? Tem imagem, tem vídeo, tem tabela, tem a parte financeira. Então, tudo isso faz parte da informação, do conteúdo que um hospital manipula e que você tem que ter, então, um sistema que vai
manipular toda essa informação. Então, quando você pede lá, dar o nome do paciente, você tem que ter os exames que o paciente fez, qual quarto, de repente, que ele está, a dieta que ele tem que fazer, por exemplo, os medicamentos que ele tem que tomar, se é tanto faz se ele é SUS ou se ele é privado, né, com um plano de saúde, ele tem um custo para o hospital, então esse custo ou vai ser cobrado do SUS ou do plano, então tem que ter parte toda de financeira, né, quase que um extrato bancário ali de quanto que ele está gastando. Então tudo isso é manipulado por algo, digamos assim, genérico que se chama RIS, Sistema de Informação Hospitalar. Claro que depois você tem nomes do fabricante, a GE faz o RIS, faz o seu RIS, dá um nome especial, enfim, aí você tem, mas conceitualmente chama-se RIS com H. Então, Sistema Conjunto Integrado de Recursos. Então, o Sistema de Informação Hospitalar, o que ele controla, como eu disse? A princípio, não que você precise controlar tudo isso, depende qual é o teu problema, qual é a tua solução, quanto que você quer automatizar o teu funcionamento, a tua administração. Então, ele vai ter desde questões administrativas dos funcionários, como as questões médicas. Então, cadastro do paciente, a internação, hotelaria, enfermaria, prontuário eletrônico, o que acontece lá no bloco cirúrgico, agenda do bloco cirúrgico, lavanderia, nutrição, né? Parte da cozinha, financeiro, convênio, emitir boleto de convênio, ver conta do banco no hospital, enfim. Tudo isso faz parte das informações que o hospital manipula e que, portanto, eu preciso ter um sistema ou um software, alguém que gerencie para mim, ou tudo ou parte. Eu posso querer ter, não, eu não tenho bloco cirúrgico, eu quero daqui para cima, não tenho lavanderia, nada, só quero essa parte de controle, ok? Você compra o software só com essas partes aqui. Aí, automaticamente, alguém já pode pensar o que é RIS com R, R de radiologia. Então, é o sistema do setor de radiodiagnóstico, da tomografia, da ressonância e de informação. Então, todas as informações que passam na radiologia, desde os textos com o nome do paciente, com o endereço, os laudos, né? Podem estar lá registrados, as imagens, o vídeo, e também dados financeiros, quer dizer, se ele usou contraste, ele não usou contraste, quanto tempo de máquina ele usou, o que exames ele fez, que tem que ser cobrados. E esses dados, então, é um sistema, digamos, local do setor, que vai ser passado para quem? Para o RIS. Então, você tem, né? Isso daqui se comunica com o RIS com R. Então, os dois se comunicam. Esse aqui é o maior, onde esse aqui está dentro. Uma clínica pode ter só o RIS de radiologia, porque é pequenininho, só quero gerenciar as informações do meu setor de radiodiagnóstico. O setor de recursos humanos, eu tenho outro software, o contador que faz, o sistema, a parte financeira, controle lá do banco, o banco tem um software lá que eu uso, então só quero controlar a agenda dos pacientes, quantos exames ele fez, se ele usou contraste ou não para indicar, para depois cobrar, qual foi o médico que pediu, para que médico eu tenho que mandar, se alguém fez o laudo, se eu tenho que pagar aquele laudo, se eu não tenho que pagar o laudo, enfim, coisas assim. Então, controla toda a parte operacional ou do setor de radiodiagnóstico de um hospital maior, de um grande centro de tratamento, alguma coisa assim. Ou pode ser, por exemplo, uma clínica diagnóstica. Então, a clínica pode comprar o software de RIS com R, enquanto que um hospital vai comprar o RIS com H, que pode já incluir esse RIS pequeno aqui com R, ou não. Aí é questão modular, tá? É como você comprar acessórios ou comprar coisas que você precisa. Aí tá aqui cadastramento do paciente, atendimento, lista de exames, o fluxo. O fluxo significa o paciente chegou na recepção, recepção liberou, liberou. Onde é que está o paciente? Ah, está na sala de espera. Ah, e agora? Ah, agora o paciente já tem que trocar de roupa, ou tem que passar pela enfermagem, já passou. Então, o fluxo do paciente dentro do setor. Até que o técnico tecnólogo chegar lá de mão. Esse paciente deve estar aqui na frente da minha porta para fazer o raio-x. Eu vou abrir a porta e vou chamar, João, vem aqui. E o João vai estar ali. E ele já passou por tudo, enfermar, tudo que tinha que fazer. Prontuário eletrônico também, como eu disse, pode ter indicação e tal de controle financeiro, de convênios para fazer a cobrança depois. O que é o HL7? Isso é bem pessoal da informática.
H de health, então padrões, linguagem, regras para a área da saúde. L, nível ou camada. E 7, uma das camadas de estrutura. E 7 é a última camada de um software, a camada do usuário. Então, os softwares, dentro de um padrão, de um modelo de construção, tem, teoricamente, 7 camadas. Desde aquele software, aquela parte da camada que liga o equipamento, que desliga, né? Que, por exemplo, quando você aperta o botão do mouse, ele avisa, olha, o botão esquerdo, o botão direito, você aperta uma tecla, ele avisa o computador, olha, a tecla T, a tecla X foi apertada. Desde essa parte, que é o nível 1, aí depois isso vai para o buffer lá do computador para dizer, bom, ele não digitou só o X, o T, ele escreveu uma palavra, ele deu um enter, então essa palavra, ele terminou de digitar isso, tem que ser processado, onde vai ser, então tudo isso são níveis até que o HL7, o 7 é a última camada, que é o que você enxerga, é o que você vê. Então, desde do codificar uma letra, por exemplo, e transformar isso em sem fio, em Bluetooth ou em Wi-Fi para mandar pela internet, aí vai passa pelo roteador, é a camada 2, a camada 3 e tal. Tudo isso até que chegar você, usuário, sabe? Aí eu aperto o botão aqui, a letra A, e a letra A chega do outro lado lá no meu amigo que está no WhatsApp do outro lado. Então tudo isso passa por camadas e o nível 7 é o nível do usuário. E HL, o H de helper, no sentido assim, que com o usuário da saúde você tem que ter certos cuidados para não dar erro. Então, coisas assim, apertei o botão, não funcionou, né? A teclinha ali no meu celular, tentei acessar o Wi-Fi e não deu certo. Porque eu esqueci a senha, mas ele tem que me avisar que eu esqueci a senha, porque senão dá problema. Enfim, então toda essa interface, a comunicação, que é o nível 7 para a área da saúde tem alguns protocolos. Isso aqui não é uma coisa que se fale muito, como eu disse, não é um linguajar do dia a dia, em relação, por exemplo, a RIS, com H e com E, uma coisa um pouquinho mais comum. Deu problema no RIS. Qual? O R. Então o setor de radiologia que não está funcionando direito, que está travando, que está lento. Ou não, o setor está funcionando, mas eu não consigo transmitir para o setor financeiro, lá para o pessoal do atendimento, lá para liberar o paciente, para cobrar do paciente, porque o RIS com H não está conversando com o RIS com R. Então, são algumas coisas que eventualmente vocês vão ter no linguajar de vocês. Então, conjunto de padrões para transferência de dados, certo? Esses padrões se concentram na camada do aplicativo, que é a chamada SET. Os padrões são feitos por um organismo internacional, por exemplo, o ANSI, né, que é o American National Standard Institute, e o ISO, que é a Organização Internacional de Padronização. Então, eles indicam o que tem que ter numa camada 7, né? Tem que ter help, tem que ter ajuda, um botãozinho para ajudar. E se você fizer alguma coisa errada, ele tem que piscar e te avisar, algumas coisas assim. Então, para a área da saúde, tem um padrãozinho um pouco diferente ou ajustado à condição de ser da saúde, que, enfim, pode envolver vidas humanas. Então, por exemplo, você manda o tomógrafo funcionar e o tomógrafo não funciona direito, e pode machucar o paciente, pode dar uma dose no paciente, isso tem que piscar na tua tela, ó, você quer fazer isso, não faça isso, deu problema, se você fizer vai dar dose no paciente, vai machucar o paciente. Então, essa comunicação para a área da saúde é um pouco mais complexa e mais cuidadosa do que um software qualquer que você fica lá, clica, clica, clica e não funciona. Não sei, não está funcionando, amanhã eu vejo. Pera lá, imprimir, 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 não, a impressora não imprime, não sei, depois eu vejo. Depois você vai descobrir que tem 10 impressões travadas lá, você liga essa impressora e começa a cuspir as 10 impressão, porque ficou nas nuvens, né? Ficou em algum lugar que você não sabe onde é que é, e quando você liga alguma coisa, destrava sem nem saber, ela começa a cuspir papel lá. Então, essa comunicação em termos de saúde é um pouco diferenciado, porque isso não pode acontecer. De repente, o equipamento sair funcionando do nada porque alguma coisa destravou ele sem você nem saber, né? Imagina, vai achar que é fantasma que tem no equipamento. Junto com a HL7, RIS e tal, toda essa coisa da informatização do setor de hospitalar e, no nosso caso específico, setor de diagnóstico, como é que funcionava, né? Principalmente aqui na radiologia. Então, você tinha uma modalidade, né? Explicar então o que é modalidade. É o nome que eles chamam
a questão do exame do equipamento. Então, a gente chama assim tomografia computadorizada. Isso eles chamam de modalidade, ou modality em inglês. Então eles falam assim, eu tenho várias modalidades. Quais são as modalidades? Ressonância, tomo, CR, DR. Então CR é uma modalidade, porque tem a ver com uma tecnologia, DR é outra modalidade, ultrassom. Então, em vez de falar do exame, por que você não fala exame de tomografia? Porque o exame de CR é igual ao exame de DR, ou seja, uma radiografia que você vai fazer, sendo CR ou DR, tanto faz, né? CR ou DR, tanto faz. Então, é imagem radiográfica. Então, se você falar em exame radiográfico, não representa a complexidade que é um CR, um DR ou um filme analógico com químico. Então, por isso que eles chamam de modalidade. Então, você tem a modalidade CR, a modalidade DR, a modalidade filme convencional, a modalidade ultrassom, a modalidade tomografia com fluoroscopia, fluor CT, porque é uma tomografia que tem a ver com filme, com filmagem. Então, já não é uma imagem estática, você tem uma filmagem, você tem um vídeo. Então, por isso que eles chamam de outra modalidade, fluor CT. Então, assim funciona a questão da palavra modalidade em inglês, certo? É para informar que, além da imagem que você tem radiográfica, você tem um método de aquisição. Então, antigamente, o que acontecia? Você comprava o equipamento da Toshiba, vinha com a estação de trabalho, ou seja, o computador da Toshiba, com armazenamento, tudo, né, para funcionar. Aí você comprava era comum, né? Então você comprava um TC, depois comprava uma ressonância magnética da GE, porque era melhor, porque era mais barata, enfim, o que fosse. O que acontece? Você, trabalhando na Toshiba, não conseguia ver as imagens da ressonância. Você, trabalhando na ressonância, não conseguia ver as imagens da tomografia. Simples assim. Como se fossem duas coisas, dois universos completamente diferentes. Claro que no primeiro momento as pessoas compravam só tomógrafos, alguns grandes hospitais compravam um tomógrafo, uma ressonância. No início, assim, era tudo lindo e maravilhoso, né? Porque afinal tá tudo digital, aquela imagem linda, maravilhosa, em cortes, eu faço volumes, eu vejo direita para esquerda para direita, anterior, posterior, posterior, anterior, eu faço um monte de coisa, eu faço medições, né? Enfim, era lindo e maravilhoso. Comparo o contrastado, sem contraste, bota lado a lado, enfim. Aí o pessoal disse, não, só um pouquinho, eu quero comparar tomo com a ressonância. Não pode. E mais, o equipamento de tomo está no andar de cima, de ressonância está embaixo. Você não consegue nem, tipo, vou botar lado a lado os dois computadores, pelo menos eu tenho os dois monitores. Não podia. Então, o que aconteceu? O próprio colégio de radiologia americano disse assim, não, nós temos que resolver isso aqui, não pode acontecer isso. E aí eles, digamos assim, encomendaram o chamado padrão DICO. Então, o que aconteceu? Existe uma associação americana de produtores, né, produtores de equipamentos elétricos. Elétricos e eletrônicos, né? Começou com equipamento elétrico, com lâmpada elétrica, motor, ventilador, geladeira, e hoje vai até celular, enfim. Mas é uma associação que dita algumas normas, né, alguns padrões. Então, o Colégio Americano, oficialmente é o Colégio Americano de Radiologia, chamado ACR, ele entrou em contato com o NEM e disse assim, vocês que normatizam tudo, né, a lâmpada tem tudo o mesmo bocal para você instalar a lâmpada, girar, a tomada elétrica para encaixar, enfim, tudo tem o mesmo padrão. Eu quero que os equipamentos radiológicos também tenham o mesmo padrão. Não posso comprar dois equipamentos e um não conversar com o outro. Somente a questão da imagem, etc. Então, os dois entraram em acordo. Em 1982, começaram a discutir. E em 1985, saiu o primeiro padrão, digamos assim, a primeira norma, né? A primeira resolução, o primeiro manual dizendo, olha, as imagens têm que ter essas características para que qualquer computador ou qualquer ressonância veja, inclusive a imagem de outro equipamento de ressonância, tá? Não é só tomo com ressonância. A ressonância da GE não conversava com a ressonância da Toshiba. A tomografia da Philips não conversava com a tomografia da Elsint na época, né? Depois já foi até vendido. E assim por diante. Então saiu um documento que era simplesmente o documento padrão ACR-NEMA, que era a junção dos dois. Foi o padrão 1. Então lá dizia como é que tinha que ser
os arquivos, o tamanho do arquivo, como é que tinha que funcionar a coisa para poder ter a primeira linguagem de comunicação. Bom, logo em seguida a coisa começou a pegar e tal, e aí as modalidades, aí já começou a aparecer a ideia de ter um CR, né? Se a gente for ver lá, CR começou nessa época aí. A questão da internet também, mesmo que em 3, 4 anos a internet já começou a aparecer, mostrar que estava uma coisa interessante. Páginas HTML, páginas de sites, você já começou a comprar algumas coisas pela internet, mandar mensagens, né? Até mesmo mandar algumas fotos. Então, logo em seguida surgiu o padrão 2.0. Bom, na falta de outro nome, na falta de criatividade, a CR NEMA 2. Pronto. Então tinha o manual número 1, manual número 2. Claro, alguns equipamentos foram lançados com padrão 1, diz, não, o meu padrão consegue transmitir a imagem, ou a imagem ser lida da GE pela Toshiba. Ok, então ele é o padrão 1. Aí, a partir de 88, os novos equipamentos, né? Foram, não, meu já é padrão 2. Ele lê o padrão 1, mas tem mais flexibilidade para outras coisas, transmissão de internet, etc. Esse era o padrão 2. E aí o que aconteceu? Então, a Toshiba conseguia falar com outros equipamentos da Toshiba, quer dizer, até a ressonância da Toshiba não falava com a própria tomografia da Toshiba, tá? Às vezes tinha algumas maluquices. E começou a conversar com a estação de trabalho da GE e vice-versa, tá? Pode até dizer aqui que uma conversa com a outra e vice-versa. Então, com o Daikon, tudo isso começou a fluir mais rápido, né? É a mesma coisa se hoje a gente pensasse, se eu tivesse, por exemplo, é, o meu celular não conversa com o celular do colega, meu WhatsApp não conversa com o WhatsApp do outro. Como a gente tem o Facebook não conversa com o WhatsApp, né? Você não pode mandar mensagem para o outro, o Instagram não conversa com o Facebook, sei lá, né? Não sei porque eu não conheço muito disso não, tá? Mas enfim, você tem algumas dificuldades, né? Ou o Word não lia, tinha uma época o Word não lia o PDF não abre arquivo Word, enfim, esse tipo de coisa. Então você tinha essa dificuldade. Então a vantagem é você ter a padronização, porque um conversa com o outro. Então o Daikon trouxe isso. Veja, o Pax é todo o sistema. Então, eu ter a workstation, eu ter a modalidade, equipamento, eu ter o fio de internet aqui, de rede, etc. Isso tudo é Pax. O Daikon é uma outra coisa que permite essa comunicação. E o que é o Daikon, então? Então, o Daikon é justamente essas regras que a CR pediu para a NEMA criar. Tá? E aí, em 90, vejo que mais 4 anos ali, surgiu o chamado DICOM 3, que até hoje se chama DICOM 3. Tá? Então, não fiquem esperando o DICOM 4, ou DICOM 3.2, ou DICOM 5, tá? Que nem agora tem no celular, né? O 3G, 4G, 5G. Não, por enquanto, pelo menos, não existe DICOM 4, nem 5, nem 6, tá? Parou lá, vi mais de 20 anos com o DICOM 3, porque era só a questão do documento, a regra. É claro que essa regra, ela é praticamente mensalmente, ela é alterada, tá? Mensalmente se faz pequenos ajustes. Então, quando foi criado o DICOM, foi criado a forma de 9 pedaços, por exemplo, a 9 partes. Foi criado também um comitê que mensalmente, digamos assim, semestralmente atualiza essa versão, até porque você tinha o CR, depois criou o DR, então o DR precisa ter mais informação ou menos informação que o CR? Não sei. Um CR pode se comunicar com o DR, como é que se comunica, como é que faz? Então, à medida que a tecnologia vai evoluindo, eles vão ajustando pequenas informações. Tá? E o Daico significa o quê? Digital, que aí a palavra bota totalmente digital mesmo, né? Não tem nada analógico, é tudo digital. Então, são e circulam de forma digital. E de Made, veja que o Pax é picture, né? Picture mais fotografia no geral, né? No início, a ideia é de fotografia, mas Pax aceita vídeo também, que não é exatamente picture, né? Se for traduzir a palavra. Imaging aqui tem mais sentido de imagiamento, ou seja, ter uma imagem fotográfica, ter uma imagem vídeo. Tá?
Olha só, é sintaxe. Então, imagens digitais, informações conexas também, por exemplo, o laudo também circula, né? Informação do paciente, endereço, peso, idade, altura. O C de comunicação, então transferência e o trânsito dessas imagens, né? O de imaginamento. O M tem a ver com medicina, então voltado para o setor da saúde e da medicina. Então seria comunicação e imagem digital na medicina. Isso que significa Digital Imaging Communication System, né? O CO é Communication. CO Communication. Então, você tem comunicação das imagens digitais. Então, como que as imagens circulam e automaticamente são armazenadas, etc, etc, na área da medicina. Então, o DICOM é as regras de comunicação, como se fosse uma linguagem. Qual é a linguagem? Qual é o protocolo? Eu primeiro peço a informação do paciente ou eu primeiro peço a imagem? Computador. Não, você pede o nome do paciente. Aí veio o nome do paciente, você diz, não, confere com o nome do paciente que eu tenho, é essa imagem digital. Você tem a imagem da tomografia de tal data ou com tal código? Tenho. Ok, essa que eu quero. Aí ele vai, eu quero que você me mande essas imagens. Aí ele vai dizer assim, você tem a senha, você tem acesso, me manda a sua senha. Quero ver se você tem acesso a fazer. Então, isso é o DICO, é mais uma parte de software. Enquanto que o PAX é mais a questão de hardware, de infraestrutura. Então, dentro daquelas 9 partes, dentro da criação e desenvolvimento do DICO, a primeira coisa foi enviar e receber imagens e armazenar. Foi o que eu disse. Toshiba não lê imagem da GE, GE não lê imagem da Philips, Philips não lê imagem da Elsynth, da Picker, assim por diante. Então, vamos organizar a bagunça aqui para todo mundo ver. Então, como no início você tinha basicamente imagens TC, ressonância magnética, alguma coisa de captura secundária, que eu tinha falado de scanner, né, filme analógico transformado, e estava começando o CR. Então, como que isso daí ia ser armazenado e conversado entre si? Então, muitas modalidades, de novo, como eu falei, né, eles não chamam de exames, eles chamam de modalidades, foram conectados por meio de uma caixa de conversão. Então, isso era interessante. Então, você tinha um tradutor. Então, em vez da Toshiba alterar todo o seu sistema de como guardar a informação médica do paciente, como guardar a imagem, etc, etc, esse não, deixa assim como está, a gente faz uma caixa, um software de conversão. Quando a GE perguntar, vai dizer, eu quero o paciente Joãozinho. Aí a Toshiba vai dizer assim, não, eu não tenho paciente Joãozinho, eu tenho paciente Silva, vírgula, João, é esse? Aí o cara diz, então tá. Então eu vou te mandar agora João Silva, já que você quer João Silva e não Silva João. Aí ele vai perguntar, agora eu quero a imagem. Daí ele vai dizer, bom, mas a minha imagem eu guardo colorido, você quer preto e branco. Eu vou transformar em preto e branco para te mandar. Enfim, fazia uma conversão das informações. A captura secundária, por exemplo, né, os scanners usavam o que chamavam antigamente de frame grabs. Era uma, assim como vocês sabem, conhecem placa de vídeo, alguém já deve ter ouvido falar, trocar placa de vídeo de 1 GB, 2 GB, placa de vídeo para 2 monitores, 3 monitores, etc. Antigamente a gente tinha uma placa igual a de vídeo, só que era feita para capturar a imagem de algumas câmeras digitais muito antigas, muito iniciais e tal, eram chamados de frame grabbers, né? Que são capturadores de frame, né? De foto. Então, na verdade, o vídeo era feito várias fotos. Então, essa placa capturava várias fotos, por 30 fotos por segundo, e transformar isso num vídeo, né? Então, chamadas placas de frame grabber, né? Hoje em dia, graças a Deus, você só, enfim, transfere por Wi-Fi, né? A imagem do celular. Então, isso tudo tinha essas primeiras regras aqui de como conversar entre si, como armazenar. Então, foi a primeira integração entre vários fornecedores, vários vendedores. Então, foi um grande avanço. Então, isso, a transferência da imagem é a coisa mais simples que tem, a primeira coisa que, assim, foi inventada no Daico e que você vai querer fazer com o seu equipamento, é saber se a imagem entra e sai do seu computador lá da tomografia da ressonância, tá? Algum arquivamento no sistema PAX. Então, assim, bom, a tomografia
criou a sua imagem digital, o computador da tomografia, como eu disse, tinha capacidade restrita, cabia lá 50 exames, né, 50 pacientes ali, 2, 3 semanas de uso, depois você tinha que transferir isso para ou gravar num CD, né, tinha uns CDs especiais, CDs óticos e tal, discos óticos, podiam gravar 200, 300 exames, né, senão também depois não dava mais conta. Mas tudo isso também é tudo proprietário, era tudo cada fabricante fazia o seu. Aí, bom, primeiro tinha mandar a imagem, transferir, armazenar, depois o que isso é chamado carry retrieve, quer dizer, você mandar e puxar as imagens das modalidades, no início só TC e ressonância. Então, como que você faz essa conversa? Também no início você podia só via Pax. Então, por exemplo, se você quisesse. Hoje você pega, às vezes, um pendrive, joga ali no computador da tomografia e já tira a imagem, a ressonância, do DR. Hoje é simples. Ou por Wi-Fi, manda, sei lá, para o celular. Mas antes não, antes você tinha que passar pelo sistema de Pax, pelo computador principal, etc, etc. Tudo isso, muitas vezes, tudo de terceiro, tudo proprietário. Cada um tinha. Então, a Toshiba vendia o tomógrafo, o computador, o Pax, o Daikon, enfim, vendia tudo. E justamente a parceria CR Nemas disse, não, vamos acabar com isso. Ou seja, o pneu de carro tem que ser tudo igual. Pode ter um pneu de carro menor ou maior, mas qualquer carro pode usar um pneu, pode usar a roda, tem lá os 4 parafusos para vocês botar e pronto. Não pode ser assim, a BMW só pode usar a roda da BMW porque o padrão é diferente. Quebrou e coisa, não, se o cara da esquina não vender roda BMW, pneu BMW, você não pode usar o teu carro porque não tem, não. Tinha que ser algo mais universal, digamos assim. Depois, na segunda década do Daiko, né? Começou na década de 80, na década de 90, aí você começou a usar impressão de filmes, porque você tinha a questão do sem filme, né, do DR e do CR, tá? Até como longo termo, né? Long term, que é a impressão como backup. Muita coisa já começando a ser usada na cardiologia, que eram os filmes da hemodinâmica, a radioterapia também, o planejamento. Ou o comitê DAICO começou a especificar o que você tem que armazenar de informação de odontologia do paciente, quando ele fizer uma imagem, tem que ir lá dizer os dentes que ele tem, qual é a imagem, qual é o dente, como você especifica qual é o dente, qual é o código, né? A patologia, então imagens patológicas de exames também começou a entrar no DAICO, oftalmologia, endoscopia, assim por diante. O próprio PACS, que era o sistema de picture, de imagem, começou a entrar no RIS, o Sistema de Informação da Radiologia. E aí começou uma outra funcionalidade que a gente vai fazer, ou modalidade, chamada worklist, lista de trabalho. Ou seja, o pessoal da secretaria lá, quando dizia que o paciente tinha chegado, quando fazia o agendamento, o pessoal lá no setor de raio-x poderia olhar no computador e dizer, olha, eu tenho 3 pacientes agendados, o paciente 1 chegou, o paciente 3 está adiantado, já chegou, porque eu tinha uma chamada worklist, lista de trabalho. Só para você ter uma ideia, eu cheguei já a pegar, muito tempo, né? Algumas clínicas que tinham lá o tomógrafo, a ressonância com seu computador, e tinha um computador do lado com o sistema de agendamento. Então, você tinha que manipular aquele sistema ali, aquele computador com a tela ali específica e ver, o paciente chegou, o paciente não chegou, vai precisar de contraste ou não, o que eu tenho que fazer, me preparar. Aí, visto aquilo, muitas vezes ele tinha que ir para o computador da toma, da ressonância, digitar o nome do paciente, idade, peso, etc., porque os dois sistemas não conversavam. Né? Então, você tinha um sistema de gerenciamento de agenda de paciente que não conversava com o sistema de tomografia ou de ressonância. Então, você tinha que fazer as coisas à mão mesmo. Você copiava o nome do paciente. Hoje não, hoje com o Daikon, com o RIS, etc. Isso o pessoal da secretaria lá do atendimento na entrada já coloca o paciente que chegou, que está agendado, e o pessoal do raio-x já sabe. Aonde? No computador da Tomo. Tu não precisa ter um segundo computador e uma mesa maior para caber 2 computadores. Então, no próprio computador da Toma, ele busca o worklist. Quem que deu o worklist? A linguagem, o protocolo DICOM. Como que eu converso com o meu tomógrafo, com o meu sistema RIS de gerenciamento de
fluxo de paciente, etc., de administração da clínica. Então, como eu disse, o RIS com o DICOM era uma obrigação. Isso na década de 90. Já no anos 2000, seria tipo a segunda década do DICOM, as modalidades já enviavam imagens diretamente para os arquivos, as estações de trabalho podiam consultar e recuperar imagem, arquivo pode ser obtido por meio de impressão ou dentro do PACS, imagens enviadas para outros departamentos. Aí o que acontece? Antes você tinha tudo preso no setor de raio-x, então só o médico tinha a senha do computador, o tecnólogo, eventualmente um técnico, um enfermeiro, alguma coisa assim. Mas agora eu precisava que lá no pronto-socorro, o enfermeiro e o médico lá precisavam saber se o exame estava pronto, se estava disponível, se tinha laudo ou não. Então, você começou a poder enviar para outros, né? Ou permitir o acesso para outros setores. Muito bem. Então, assim como a gente falou lá no nível 7, na HL7, também o DICOM tem toda uma estrutura, desde do pino de conexão entre uma modalidade, entre um tomógrafo com algum equipamento externo, alguma coisa, tem que ter 50 pinos. A parte de rede, como é que funciona a rede, ter o IP, né, o protocolo de internet, ter o endereço, o data link, enfim, tudo isso tem uma estrutura, onde lá a última estrutura, o 7, mais ou menos, está aqui, né? O 7 está nessa ordem aqui, que tem, então, um aplicativo Daikon, que é isso, vocês vão ouvir muito falar, o Daikon, abre no Daikon, vê o Daikon, vai ali no Daikon. Aí Daikon, basicamente, para você é o computador. E quando der problema, você vai dizer, é o Pax. Por quê? Porque a imagem do paciente, a informação do paciente está no Pax. Então, assim, a busca do Pax traz para o computador, manda do computador da tomografia para o Pax. Manda como? Pelo software, pelo aplicativo da Icon. Então, são essas nomenclaturas que vocês vão falar. Bom, além de todo o protocolo, quer dizer, como é que se conversa, quem pede, quem manda, etc., um arquivo DICOM, muitas vezes vocês vão ver como DCM, né? Tem o MPEG, tem o GIF, o TIFF, PNG, geralmente o DICOM é DCM. Então, o que acontece? Também, como eu disse, por que a Toshiba tinha um jeito e a GE tinha outro? Ah, porque não... Eles botavam o nome do paciente como a primeira informação, depois o nome deles como fabricante, etc, etc. Aí a GM não conseguia entender essas letras, esses nomes e coisas. Então o Daikon, o que fez? Uma das coisas mais famosas do Daikon, né? Que a gente chama até de cabeçalho, o header, né? O cabeçalho Daikon é o seguinte: o comitê definiu, olha, os primeiros bytes lá, as primeiras informações, a capa do meu livro vai ter essas informações aqui. Das primeiras 128, né? Vai ter que ter, por exemplo, as letras D e CM. Então, quando você lê D e CM como as primeiras coisas, significa que é um arquivo padrão DICOM. Se é um padrão DICOM, vai ter os elementos agrupados em 132 letras ou informações, depois umas outras informações 256. O protocolo de funcionamento aqui é esse. Aí vem modalidade, é uma ressonância. Tá? Então, por exemplo, essas duas letras aqui, para dizer que é uma ressonância, que é uma imagem de ressonância, que é um exame de ressonância, elas estão sempre localizados nessa posição. Isso aqui é como se fosse uma página. Capítulo 8, página 60. Sempre vai ter a modalidade ali. Se for tomografia, é CT. Se for ressonância, se for digital, DR. Então são duas. Ultrassom, S. Se for tomossíntese, eu não me lembro se é TS, tomossíntese, parece, TS. For mamografia, acho que é MM. Enfim, então, quais são as duas letras? Se for oftalmo, sei lá, OF de oftalmo. Se for patológico, sei lá, PT. Então, quais são as duas letras que significam aqui para saber? Tá? Então, isso é padronizado. Quem é o quem que fez? Fabricante, MR Icro, MR Icro, sei lá. Claro que aqui tu vê que ele pula sei lá, do capítulo 8 para o capítulo 18, digamos, pensando num livro. Tem mais informações aqui, que não foram listadas todas, tá? Bom, essa ressonância foi feito corte de 2 milímetros, é uma informação.
a versão do software que foi usado para funcionar o equipamento, amostra por pixel, uma. Como que é a imagem? A imagem é uma imagem monocrômica, uma escala de cinza, tipo 2, como é que eu tenho que manipular isso? Número de imagens, chama de frames, então tá aqui duas imagens, tá? Duas imagens. Então eu tenho que procurar duas imagens nesse arquivo. Quantas colunas e linhas tem essa imagem? Quantos bits alocados, enfim, tudo isso. E mais ainda, nome do paciente, que aqui não está qual é o capítulo que é o nome do paciente, né? Nome do paciente, nome do médico, nome do técnico que fez, data, hora, segundo que foi feito o exame, foi usado contraste, não foi. Data que foi pedido o exame, que foi registrado que o exame ia ser feito, e data que efetivamente o exame foi feito. Data e hora, a hora que terminou o exame, com segundos, microsegundos, se for o caso, milissegundos. Então, tudo isso é uma padronização, até que chega lá e diz: olha, agora você tem os dados da imagem. A partir aqui do capítulo 7.000 e tanto, você tem efetivamente a imagem aqui memorizada. E são duas imagens, então quando acabar a primeira imagem, você pega a segunda, né? Porque uma imagem tem 109 por 91. Acabou isso aqui, os quase 10.000 bytes de informação, os próximos 10.000 são a segunda imagem, assim por diante. Então aqui estão os grupos, digamos, os capítulos. Capítulo 0 são os comandos, algumas mensagens. Capítulo 8, identificação, data, hora, nome do radiologista que pediu, nome do radiologista que fez o laudo. Capítulo 10, o paciente. 18, se foi usado o contraste, se foi usado radionuclides na medicina nuclear. Relações de corte, número do estudo, número de série, número da imagem, a apresentação da imagem, quantas colunas, tá, em escala de cinza, colorida, texto, então você tem um capítulo inteiro para você escrever qualquer coisa, observação, até o laudo. Se você usar a região de interesse, então isso aí está registrado, e depois a imagem real, né? A imagem real, pixel por pixel, ponto por ponto, a partir desse capítulo 7.000, digamos assim. Ok? Então, isso aqui são alguns grupos, tem o capítulo 9, o 10, o 11, o 12, só que não está descrito. Então, isso foi uma coisa importante que o Daikon estabeleceu. Aqui você consegue, por exemplo, no CRDEX, saber se for implementado pela sua modalidade, se ela modalidade memorizar, tiver condições de memorizar isso no arquivo de imagem, no arquivo DAICO, você pode ter o KV, o MA, o tempo que o equipamento foi ligado. Se você usou um filtro digital, isso fica registrado que você foi usado e assim por diante. Bom, para concluir a parte de DAICO, o que são os serviços DAICO? Isso é muito importante. Quando você comprar, quando você for instalar, você for vender, né? Lembre-se que vocês podem ser vendedores de grandes fabricantes, vocês podem ser o que a gente chama de application, né? Ou seja, aquele técnico, tecnólogo, enfim, aquela pessoa especializada que vai ensinar o médico, se for o caso, ou o tecnólogo, enfim, ao cliente que comprou como usar o equipamento. Mesmo sendo um CR, DR, tudo bem, eu sei fazer o exame, eu sei posicionar o paciente, sei fazer o disparo, escolher KVMA. Mas eu tenho uma imagem que agora tem um pós-processamento, posso aumentar o brilho, posso aumentar o contraste. Tem 5, 6 tipos de brilho, 5 ou 6 tipos de contraste, ou seja, tem contraste de baixa luminosidade, de partes escuras, não é da imagem escura, é partes escuras da imagem, eu posso mexer. Partes claras da imagem, eu posso mexer. Partes médias, intermediárias da imagem, eu posso mexer. Eu posso tirar ruído, botar ruído, melhorar o ruído, enfim. Então, quem que vai ensinar essa pessoa? Então, a gente chama de application. Ou até hoje em dia fazer um 0800, né? Fazer um teleatendimento. Isso antes de pandemia, tudo já existia esse teleatendimento. Então você diz: olha, eu estou com um problema aqui na minha imagem e tal, eu não estou conseguindo melhorar o brilho, o que que pode ser? Então esse application, ele por telefone, pelo próprio computador, acessava a imagem ou o equipamento do cliente lá na cidade onde ele estava, e ele mexia em alguns parâmetros, via o que ele estava fazendo, ou dava instruções pelo computador: mexe aqui, mexe ali, e vê se ficou bom. Então, você compra, por exemplo, o serviço de storage, de armazenamento. Eu posso ter o tomógrafo funcionando perfeitamente, ele tem um armazenamento local, mas eu não
transfiro essa informação, essa imagem para o armazenamento final, definitivo. Eu tenho que comprar isso. Geralmente vem, tá? Mas eu tenho que comprar, eu tenho que pedir, eu quero dar. É como você comprar um pacote da Microsoft e dizer assim, olha, eu quero o que faz o texto, né, o Word, eu quero que faça os cálculos na planilha, que é o Excel. Ah, mas o PowerPoint eu não quero, nunca vou apresentar, eu não quero, então eu não compro. Mais ou menos assim. E a gente sabe que um conversa com o outro, né? O Word conversa com o Excel, Excel conversa com o PowerPoint. Então, o que que eu quero comprar, o que que eu preciso? Então, Storage vem. Storage Commitment é um outro serviço, eles chamam de um outro serviço, um outro acessório. Então, ele confirma que a imagem foi armazenada, que é um protocolo de segurança, está tudo certo, tal. Pode eventualmente deletar lá do computador local, porque está guardado nas nuvens, certo? Então, isso é um serviço, não é tudo automático. Não é celular, compra, já vem com GPS, Wi-Fi, Bluetooth, teclado, memória, vem tudo junto, a prova d'água, não sei o que. Não, não. Você tem que comprar a parte. É claro que quando você compra o equipamento completo, você já diz, ou o fabricante já vem com isso, vem com 4, 5 protocolos aqui, serviço. Você quer mais algum? Não, esse eu não quero, você não precisa, não vou imprimir em filme, em papel. Então, não preciso comprar, não preciso nada aqui. Bom, então possa parecer estranho, mas é considerado um serviço ou um acessório, algo que você tem que pedir para que o seu DAI, o seu software, o seu equipamento tenha, é o sistema de chamado busca e recuperação. Uma estação de trabalho, ou seja, um computador, de uma certa maneira remota, ela tem que ter essa habilidade, tem que ter esse serviço, esse software que permita ele conversar com o PAX e obter essa imagem. Então, assim, o aparelho de ressonância, de tomografia, enfim, ele conversar com o PAX, isso, digamos, é mais ou menos automático. Ele conversa, manda imagem, traz a imagem de volta. Agora, se eu não tenho uma modalidade, né, um equipamento, mas tem só um computador, pensando isso lá em 2000, nos inícios do século, né, lá nos anos 2000, que você não tinha exatamente a internet funcionando e sem fio e Wi-Fi e celular, etc. Então você comprava um computador que é chamado estação de trabalho, um computador dedicado, já às vezes com algum software especial e tal para manipular a imagem, e esse computador tinha que conversar com o PAX para trazer a informação da imagem do paciente, etc. Então isso chama-se carry e retry, né? Procura, busca e trazer e recuperar a informação. Então você tinha que ter esse serviço também, por exemplo, instalado no seu computador, para o computador conversar, e no storage, lá no computador que tem armazenada a informação. Os dois tem que ter, né? Não adianta o seu computador pedir, mas onde armazena, né, o local principal, diz assim, não, eu não consigo conversar contigo porque eu não tenho esse serviço, tá? Isso é importante, as duas pontas tem que ter. Aí, como a gente tinha falado também antes, a questão da lista de tarefas, né? Lista de trabalho, Modality Work List. Então, o que que é isso? É permitir que o equipamento de toma de ressonância possa obter detalhes, por exemplo, do agendamento do paciente, ou seja, conversar com o RIS com R ou até o RIS com H, ou seja, com o sistema de gerenciamento, de administração do setor. Então, desde lá do pessoal do atendimento, passa pelo pessoal de enfermagem, quando tem que fazer alguma anamnese, algum procedimento, etc. Então, você tem no seu equipamento, na sua tomografia, na sua ressonância, até mesmo às vezes no computador da mamografia, por exemplo, se ele for digital, você consegue saber se o paciente está ali, o que, que você tem que fazer. Outra coisa, isso aqui, esse já não é, o worklist é comum, tá? Se já vem junto, já está incluído no preço, você pede. Esse daqui, Modality Performance Procedure Step. Esse aqui, ele é complementar ao worklist. O que que ele faz? Ele basicamente, ele te dá um relatório de como funcionou, como operou o seu equipamento para aquele paciente naquele dia, naquela semana. Ou seja, ele te dá tudo o que aconteceu desde o horário, de início e fim, dose de contraste, ou seja, você consegue fazer um levantamento preciso, uma estatística precisa de como está funcionando o seu equipamento, quanto tempo você está levando para fazer o exame, para
chamar o paciente, colocar ele na mesa, fazer o exame, depois liberar ele. Quanto tempo está levando, por exemplo, entre fazer o exame, né, obter as imagens sem contraste, aí você para, coloca o contraste e faz de novo. Quanto é que dá esse intervalo aí? É 1 minuto, é 2, é 10 minutos? O pessoal da enfermagem ali posicionar a veia, está demorando 10 minutos para preparar o paciente para injetar o contraste para me fazer de novo a segunda aquisição. Então, essa parte de performance procedure é interessante isso. Nem sempre, por exemplo, se compra, porque não preciso saber pelo worklist, pelo agendamento, outras coisas, eu consigo ter uma ideia. Ele está levando 5 minutos, 6, 7, 10 minutos. Eu não preciso de uma precisão tão grande de segundos, etc. Então, isso é algo que nem sempre você adquire, ou é fornecido diretamente ou de uma maneira simples pelo fabricante ou pelo vendedor do equipamento. Então, serviço de impressão, que antigamente, por causa do CR e do DR, existia muito, você comprava, então ele gerenciava a impressora, ele gerenciava a fila da impressora, então você mandava, fazia o exame, mandava, e ele controlava lá para imprimir de um paciente, de outro, etc, etc. Alguma coisa em termos de calibração, de ajuste. O próprio impressor avisava o Daikon, acabou o papel, acabou o filme, traz mais, acabou a tinta, ou deu problema no laser, enfim, ele próprio avisava. No caso do chamado offline media, né, mídia removível, então, se eu quisesse gravar isso numa cópia física de CD, num pendrive, então veja, por questões de segurança, você não consegue gravar diretamente num pendrive, bota no pendrive e grava. Não. Se você não tiver o serviço Daikon de gravar isso no pendrive, tá? Por questões até de segurança, etc., você não consegue. Pode enfiar o pendrive, às vezes, cadê o pendrive? Não tem. Não existe pendrive. Existe o HDC, existe o servidor 1, existe o servidor PAC, coisa. Eu consigo escolher onde gravar aquela imagem, onde copiar aquela imagem, de onde procurar. Agora, eu coloco o pendrive no computador e é como se o pendrive não existisse para o Daikon. O computador pode ter o Word, pode ter o Excel, pode ter qualquer outro software lá dentro que eu colocar o pendrive ele vai ler, tá? Tá ali, eu tô vendo ali, beleza, tal, sem problema nenhum. Tô vendo o pendrive, tô gravando outros arquivos, mas o Daikon não enxerga o pendrive, por exemplo, tá? Então, isso aí é um serviço que você tem que comprar. Então, por exemplo, isso restringe o nome de arquivos a 8 caracteres. Também teve uma época que você não podia ter nomes compridos com acentuação, né? O DCM que eu falei. Então, também para evitar problemas de você gravar um arquivo com acento e depois lá no computador Windows, lá no consultório do médico, não conseguia abrir. Então, algumas coisas, além de simplesmente deixar ou não gravar. Então, vejo que o serviço Daikon e o próprio Daikon é mais do que um software. É o software, é o protocolo, são as regras, são as seguranças e assim por diante. Quase terminando aqui os últimos dois ou três slides. Uma coisa aqui muito importante, que era uma prática comum, eu não sei, não posso garantir se exatamente hoje ainda é feito assim, tá? O que é interface Daikon? Então, você vai, compra equipamento, e já aconteceu, você indica, comprou um mamógrafo. É o seguinte, mamógrafo é digital, eu não tenho Pax agora, eu só vou pegar o CR, então eu vou pegar o cassete com CR, vou botar na leitora de cassete. Essa leitora, aí sim, ela tem algum DAICO, alguma coisa, manda imprimir, ou enfim, manda para as nuvens. Então ali a questão da impressora ter o Daikon ali com a leitora de cassete de CR. Mas o meu mamógrafo tem Daikon, ou seja, o meu mamógrafo vai conseguir gravar lá o KV, o MA que ele usou, data e hora que foi feito o exame, etc., no protocolo do paciente. Então, tem interface, aí o vendedor vai dizer, sim, todos os nossos equipamentos vêm com interface. O que é interface? Por exemplo, no Daikon, muitas vezes é basicamente uma placa de rede. Você tem a placa de rede, ou seja, tá lá o buraquinho para você botar o cabinho azul lá, o vermelho hoje, né? Botar ali tem placa ou tem placa Wi-Fi. Tem placa Wi-Fi, beleza. Então eu tenho a interface, que é o hardware. Você compra equipamento, vai ligar o equipamento, liga a rede, liga o Wi-Fi e não funciona.
Mas o vendedor lá diz que tem interface Daikon. Tem, tá instalado, mas é o hardware. Aí o que você tem que fazer? Comprar o serviço. Então tem que pedir que o software, que o aparelho venha com um acessório, o software lá, que seja o módulo serviço Daikon, ou seja, que a placa de rede que está lá e que a mamografia converse com o servidor, que tenha quem? O que eles chamam de storage, né? Que é o armazenamento. Então não adianta eu ter a placa de rede se eu não tenho a função Daikon de o serviço Daikon de storage, por exemplo, de conversar com o servidor. Tem a placa, mas não tem o serviço. Ah, então isso é muito importante. Tem interface? Tem. Beleza. Tem o serviço? Tem. Pô, beleza. Então tá, então pronto, vou usar. Aí você tem o serviço, tem tudo. Aparece no software lá, você quer imprimir, você quer guardar a imagem em tal lugar, no Pax, etc. Aí você clica quero, ele não funciona. Por quê? Porque falta, em alguns casos, a última coisa, a ativação do serviço. Ou seja, falta o direito de você usar o serviço, às vezes pode ser uma senha, alguma coisa. Então, você tem a interface, você tem serviço, mas às vezes o serviço não está ativo. Ou seja, o software está lá, mas você não pode usar. É a mesma coisa que quando você baixa um software que diz que você pode usar durante um mês gratuito. Passa um mês, a partir daí você não pode usar mais. Então você tem o software tem o serviço, sei lá, o modo de impressão, salvar, usar alguma coisa diferente lá no software que te permite uma funcionalidade pro, né, profissional, mas depois de 30 dias você perde aquela funcionalidade. Você não consegue mais imprimir só o que está na tela, você não consegue salvar o que você mexer, você só lê o arquivo, mas não cria, aí você precisa ativar. Então, só para vocês entenderem que é importante ter certeza que a interface está funcionando, que você tem o serviço e que o serviço vai estar ativo, ok? Por quê? Porque uma placa de rede convencional, hoje, vou botar aí por causa de dólar, R$ 100 você compra uma placa, coloca no seu computador e você tem 1 GB, por exemplo, de transferência. Eu compro lá o roteador, o Wi-Fi, instala em casa mesmo, 100, 200, R$ 300, está pronto. Se você não comprar o seu mamógrafo com a placa de rede do mamógrafo, ou a tomografia, no geral vem, tá, pessoal? Mas não custa reforçar. Às vezes um ultrassom, alguma coisa que não são usados normalmente em modo em rede, ligado, interligado, né? Ligado a uma rede. Esse é o meio avulsos. Então, se você não comprar a placa de rede no ultrassom, no mamógrafo, por exemplo, e aí você liga, agora eu criei um Pax, agora eu fiz toda uma net, né, uma intranet aqui na minha empresa e tal, quero usar, etc. Fazer laudo online, não sei o que, papá. Quero botar em rede. Ele vai dizer, não tem interface. O que que é? A interface é a placa de rede. Então tá. Quanto é que custa a placa de rede? Custa R$ 1.000. Como assim R$ 1.000? Placa de rede é R$ 100 ali na esquina. Não, mas a minha placa de rede é especial. A placa do computador só aceita a minha placa de rede. Tem furação diferente. Aí não adianta tu comprar ali na esquina por R$ 100 que não entra. E tem mais. Tem que abrir o equipamento para colocar. Mais R$ 1.000 pro técnico. E aí abrir o equipamento, só vai lá, bota, aperta o parafuso e pronto, tá funcionando. Então, algo que normalmente custaria R$ 100, tá? Pode vir de brinde quando você comprar o equipamento. Não, já está incluído a interface. Beleza. O serviço Daikon, a mesma coisa. Eu quero software. Ok. O software é 100 mil, o serviço é mais 10 mil, mais 20 mil, só aquele serviço. Se o senhor tivesse pedido antes, quando comprou o software, a gente dava de brinde, ou custava só 1.000 a mais, enfim. Então tem que fazer. E mais ativação de serviço é a mesma coisa. Tá tudo funcionando, parece que tá tudo funcionando, mas você tem que pagar uma mensalidade, uma anuidade para usar aquele serviço, né? Como a gente sabe também, serviços aí online, etc., que você tem que pagar ou por mês ou por ano para poder usar o software, né? Para ter todo aquele conforto. Então, no Daikon é a mesma coisa. Então, sempre é importante se informar com o fabricante, com o vendedor, se está tudo que você realmente precisa e se você quiser comprar depois, quanto custa? Se a diferença de preço é muito grande, como é que é? Se depois não vale a pena incluir algumas coisas já no pacote inicial. E qual é então o papel do
tecnólogo, qual é a importância? Embora muitas coisas que a gente falou aqui tenham a ver com tecnologia da informação, rede, internet, softwares, é o pessoal da informática, é o pessoal de TIC, é o pessoal lá do centro de inteligência lá, enfim, né? Do centro de informática. Mas qual é a importância do papel tecnológico? A implementação de um PACS, que também é chamado de solução, isso é interessante. Tu diz assim, eu quero botar um PACS lá, porque eu quero juntar a tomografia com a ressonância, com o ultrassom, com o sistema de agendamento e tal. Eu quero comprar o software PACS. Aí o cara vai dizer assim, não, primeiro tu não vai comprar o PACS, tu vai comprar uma solução PACS. Por que eles gostam de usar a palavra solução? Porque, assim, qual é o teu problema? O que tu quer? Então, se não é comprar um software, vai perguntar o que tu quer. Vai fazer entrevista contigo, vai ver o teu local, né? Se for um hospital maior, uma clínica maior, vai dizer, então o que tu quer? Não, eu quero isso, isso. Quer fazer laudo online? Não, não quero. Porque eu sou o dono, eu que sento ali na frente do computador e do monitor, eu que dou o laudo. Então, não, então tá, então não quer. Tu quer armazenar fisicamente, você quer ter um computador físico que guarde, ou você vai contratar um serviço nas nuvens? Você quer imprimir, não quer imprimir, tem que comprar uma impressora. Ou não quer imprimir, você quer... Enfim, então por isso que eles chamam de solução PAX. Então você compra uma solução PAX. E aí você precisa dos tecnólogos para dizer como funcionam os equipamentos. Claro que o cara que vai vender sabe, né, como é que funcionam os equipamentos. Mas assim, o tecnólogo vai dizer, não, aqui a gente funciona mais assim, faz muito contrastado e precisa gerenciar a parte de contraste, falta contraste. Então tem que estar gerenciando junto com o pessoal do almoxarifado, enfim, lá da farmácia, para ter sempre contraste, um meio de contraste disponível, os frascos, não pode faltar, enfim. O tecnólogo vai dizer qualidade de imagem, tempo, puxa, às vezes eu tenho que buscar uma imagem lá do servidor, demora 1 minuto para chegar a imagem, um exame, precisa uma coisa mais rápida. Então os tecnólogos vão conversar, os médicos também vão dizer o que eles querem disponível deles, o laudo online, a imagem online no celular, o Wi-Fi, o que eles querem, né? Enfermeiros também podem dar sua contribuição, físicos médicos, se tiver uma instituição grande, falando sobre controle de qualidade, eu quero guardar os controles de qualidade no PACS também, vou ter imagens de controle de qualidade, eu quero guardar, enfim. Pessoal administrativo também, e o pessoal da TI. Aí, geralmente, o que acontece? É PACS, é DAICOM, é informática, é hardware de informática, é pessoal da TI. Deixa tudo com eles. Não, não pode. Vocês, tecnólogos, têm que se meter e dizer assim, não, não. O pessoal da TI vai fazer o trabalho sujo lá de fazer essa porcaria funcionar. Mas eu vou estar junto dizendo o que eu quero, como eu quero, né? Junto com os médicos e tal. Porque se não funcionar do meu jeito, não adianta, tá? E um caso, por exemplo, que eu conto, que teve uma implementação de uma telemedicina, o que acontece? Pensaram aqui muito nos médicos e esqueceram um pouco dos tecnólogos, dos técnicos tecnólogos. Então, basicamente, o que era? A tomografia tinha plantão, isso, plantão, tinha plantão, ou sobreaviso, acho que era dos médicos, eu acho que era plantão. Então, o tecnólogo, ele fazia o exame, 3 da manhã, 4 da manhã e tal, e disponibilizava para o médico, que estava em casa, dormindo, né? Ele era chamado, acordava, ia no seu computador e dava o ok lá na imagem, no paciente, o laudo, etc. E aí era liberado o exame. O que aconteceu? Por uma questão do pessoal da TI, pensando em segurança, em não sei o que, em fluxo de processo, ele pensou o seguinte, eu só posso liberar lá o paciente, o exame, não sei mais o que, parará, 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 quando o médico der ok. Perfeito, natural, compreensível, bom senso. Só que tinha um esquema lá que o tecnólogo, por exemplo, ele liberava, entre aspas, o exame para o médico, só que o médico demorava, às vezes, meia hora, 1 hora, para o médico dar o ok no laudo. Ou, às vezes, tinha alguns casos que o médico até ia na tomografia lá, acessar a imagem, dar ok, porque era sobreaviso. Só que o que acontecia? O tecnólogo ficava preso. O tecnólogo não podia ir descansar, ou se terminava plantão não podia ir embora, enfim, porque enquanto o médico não desse ok,
a parte do tecnólogo, ele não estava completa. Tipo, o tecnólogo que tinha que dar o ok depois do médico. E o tecnólogo ficava trancado. Aí diz, só um pouquinho. O médico fica lá, ele pode dormir a noite toda. Aí às 6 da manhã acordo ele, em 15 minutos ele vai lá, faz alguma coisa, ou eventualmente vem aqui no hospital, e meia hora dá ok, vai embora, volta para dormir. E eu fico da meia-noite até as 7 da manhã, até o médico terminar, envolvido no exame, não posso descansar, não posso isso, não posso às vezes fazer um outro exame, não sei o quê, porque o médico não dá o ok. E aí os próprios tecnólogos começaram a meio que boicotar esse sistema. Então, assim, não vou passar para o médico, não vou fazer via telemedicina, não vou fazer via padrão normal, que eu faço o exame, viro as costas e vou embora, né? Alguns casos até tecnólogos estavam em sobreaviso, então eles iam lá para fazer o exame, mas não podiam ir embora. O médico, sim, o médico ia lá, dava o laudo e ia embora. Ele não, ele ficava esperando até a boa vontade do médico em fazer. Podia levar 1 hora, 2, 3 horas, até o médico acordar, o médico, enfim. Então, uma questão de fluxo. Então, se você está lá junto, e o pessoal da TI não, pensa na segurança. Não, enquanto o médico não der ok, o tecnólogo não pode dar ok, não pode liberar, não pode imprimir aquele exame, não pode mandar para lá para o TI, para o pronto-socorro. Então, a importância de você conversar com as pessoas e mais ainda, vocês que conhecem todo o processo, vocês tomarem a frente. Dizer assim, não, só um pouquinho. Eu vou tocar esse negócio junto com o pessoal da TI, mas eu vou dizer o que eu quero. Quais os serviços da Icon que eu quero. De repente a TI comprar tudo. Comprar tudo. Não precisa, impressão, não vou imprimir. O da TI pode ser que ele imprima, vai querer imprimir um laudo na impressora, não sei o que. Não, de repente não precisa. Ou vai querer economizar e não. Não, para quem imprimir, não precisa. Aí o técnico vai dizer, não, mas esses exames ainda são impressos durante os próximos 2, 3 anos, vão ser impressos, não sei o quê, papapá. Nós já temos a impressora, só não está ligada em rede, então eu quero esse serviço, etc. Então, toda essa comunicação é importante. E aí a gente entende, né, que o tecnólogo é esse único profissional que estuda, que aprende, que é treinado e que conhece um pouco ali de medicina, né, no sentido dos trâmites, dos procedimentos médicos relacionados aos exames, uso de contraste, conhece um pouquinho de enfermagem, sabe como é que se processa ali uma punção venosa, por exemplo, quanto tempo demora, o que precisa fazer, entende dos controles de qualidade, etc., que o físico médico pode vir lá fazer, entende de gestão, enfim, ele entende de tudo um pouco e consegue conversar com todo mundo, ele tem linguagem para conversar, para entender as necessidades do médico, do enfermeiro e até traduzir para o pessoal da TI. O pessoal da TI lá diz assim, olha, tu vai comprar a solução Pax lá do fornecedor A, B ou C, então é o seguinte, ó, pede para eles isso, negocia preço, não sei o que, faz tudo isso, porque a gente precisa disso. E claro, até vocês mesmos podem negociar, eventualmente, serem, digamos assim, o chefe da equipe, o coordenador da equipe de implantação dessa solução, aquele que vai gerenciar a equipe, marcar as reuniões, conversar com todo mundo, de repente tem que ser justamente vocês. Então vocês vão chamar todo mundo, olha, pessoal, nós estamos comprando, estamos melhorando, estamos ampliando o nosso Pax, o que que a gente precisa? Inclusive, estamos comprando um mamógrafo, vamos integrar ele no Pax, ultrassom, o que que os médicos acham? Precisa, não precisa? O administrativo tem dinheiro, não tem dinheiro? O TI, não tem rede lá, eu tenho que puxar um cabo, é muito longo, eu tenho que puxar, tenho que fazer sem fio, mas sem fio também não dá por causa das paredes, eu tenho que botar um roteador, enfim. Tu pode conversar com esse pessoal da TI para justamente ajudar na implementação que é chamado solução PAC. Como é que é o meu sistema de comunicação e arquivamento das imagens, meu sistema físico, né? E o software é mais ou menos o Daikon. Daikon é não só o software, né? Porque o software tem vários nomes, mas é o conceito de você ter o software que vai manipular e os protocolos. Então, software tem vários nomes, mas todos eles obedecem o mesmo protocolo. Todos têm que ter o arquivo do mesmo jeito, tem que conversar, tem que ter senha de acesso e de segurança do mesmo jeito. Ok, pessoal? Agradeço imensamente a atenção de todos e a gente se encontra então numa próxima aula. Ok? Até mais e obrigado.